céu já foi azul, mas agora é cinza. E o que era verde aqui já não existe mais. Quem me dera acreditar que não acontece nada. De tanto brincar com fogo, que venha o fogo então. Vocês estão na Sala dos Mestres. Eu sou o professor Davi. E o assunto hoje é produção industrial. Vem comigo. Querida turma online, a participação de vocês é muito importante aqui na Sala dos Mestres. Por isso, se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like. Chame seus coleguinhas também. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Muito bem. Para entendermos o que é a produção industrial, faz-se necessário entender o que é a indústria. Ela seria o conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matéria-prima de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no sentido de fabricar mercadorias, isso sempre em grande escala. Podemos dizer, então, que seu início data do século XVIII, lá na Inglaterra. É o processo da Revolução Industrial, que ocorreu ao longo de 3 séculos, de 4 fases distintas. Nesses intervalos, espalhou-se rapidamente para diversos países, ganhando uma grande variedade de novos ramos produtivos, além de um salto tecnológico em termos operacionais. Nesse vídeo, nós iremos ver também como se divide o processo industrial. Sobe a imagem aí. Quando me refiro ao processo industrial, eu quis dizer quais são os tipos de indústria, como que elas se dividem. Essas classificações são muito importantes na medida em que a atividade industrial pode ser mais bem analisada em aspectos socioeconômicos e espaciais. A comparação entre as indústrias se torna muito mais justa a partir do momento em que elas pertencem à mesma classificação, não é mesmo? Então assim temos as indústrias extrativistas, no qual se dedica à extração de recursos naturais. Geralmente, elas são de produtos não renováveis, a exemplo do petróleo e de outros minerais, bem como as extrativistas vegetais, como a borracha da seringueira, por exemplo. Esse tipo de operação se volta à captação de matérias-primas que futuramente serão transformadas em produtos manufaturados. Já o outro tipo de indústria é a indústria de transformação. Essa outra modalidade inclui aquelas indústrias que já possuem em mãos a matéria-prima e atua de forma a transformá-la em um produto. Nesse caso, estão incluídas todas as demais atividades industriais, como aquelas referentes à alimentação, maquinário e produção têxtil. Os tipos de indústria de transformação levam em conta o tipo de produção industrial, ou seja, o que aquela indústria produz. Há 3 tipos gerais de indústria de transformação. São elas a indústria de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. As indústrias de base, também chamadas de indústrias de bens de produção, são aquelas que fazem a transformação da matéria-prima bruta, encontrada diretamente no meio natural, em matéria-prima processada, que será usada em outros ramos industriais. Dessa forma, esse tipo de indústria produz equipamentos e matéria-prima que serão utilizadas por outras indústrias. Já as indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem bens manufaturados ou matérias-primas processadas para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de bens e insumos que serão usadas por outras indústrias produzirem. E, finalmente, as indústrias de bens de consumo são aquelas que atingem diretamente o mercado consumidor. Elas se dividem em indústrias de bens duráveis e não duráveis. As indústrias de bens duráveis
são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo, como eletrônicos, roupas e calçados. As não duráveis são os produtos perecíveis, ou seja, que possuem um prazo de validade curto, como alimentos e remédio. Saber classificar um tipo de organização fabril de diferentes formas com base no que se produz e quem é o destinatário final auxilia a desenvolver as atividades industriais em favor de determinadas empresas. E alguns desses elementos, no qual eu citei, serão muito importantes para quem está prestando os vestibulares. Uma questão muito importante analisada pela ciência geográfica são os fatores locacionais da indústria. Trata-se do conjunto de elementos socioespaciais e estruturais que se interferem e se relacionam com a distribuição das indústrias em um dado território. Portanto, seria a quantidade de elementos que os diferentes locais precisam possuir para receber uma maior quantidade de indústrias e de sua unidade territorial. Em geral, podemos considerar que existe uma disputa entre os diferentes lugares para atrair mais empresas e investimentos, de modo que os locais que ofereçam a melhor infraestrutura e as maiores vantagens econômicas saiam na frente nesse quesito. Entender os fatores locacionais industriais significa compreender a dinâmica histórica e geográfica a respeito da distribuição e das migrações empresariais e de fábricas entre os diferentes unidades especiais. Os principais fatores locacionais são a mão de obra qualificada, a disponibilidade de ampla matéria-prima, incentivos fiscais, a existência de uma infraestrutura de logística, os transportes, uma infraestrutura energética, além de leis trabalhistas brandas e de sindicatos limitados, amplo e ativo mercado consumidor e a presença de empresas responsáveis por instituições de ciência e de tecnologia, os tecnopolos. Já a desconcentração industrial seria o fenômeno inverso, ou seja, a saída da indústria dos grandes centros econômicos tradicionais e industriais para novas regiões onde o custo de produção sejam menores, devido à possibilidade de pagamento de salários mais baixos, preço dos terrenos mais baixos, uma infraestrutura não saturada, que não ocorra congestionamentos, além, é claro, da facilidade na obtenção de matérias-primas. Querida turminha online, na videoaula de hoje retratamos importantes processos industriais. Porém, se você notou, faltou alguns detalhes. Como, por exemplo, eu não comentei sobre o avanço das revoluções industriais ao longo da história, primeira, segunda, terceira, a indústria 4.0, e também não falei dos modos de produção. Vocês se lembram deles? Pois é, foi de propósito. Se você gostaria que eu falasse sobre esses temas, coloque aqui nos seus comentários. Eu sou o professor Davi. Vocês estão na Sala dos Mestres. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.